Esse capítulo começa com uma energia densa negra que rodava igual um vórtex e todo o céu escuro. Nosso prota meio que flutuava em direção a esse vórtex de energia e parava no centro do céu escuro. Nessa hora desse vórtex, vemos como energia púrpura começa a sair e um relâmpago negro com raios de energia púrpura cai sobre nosso prota que sentia muita dor e grita enquanto tentava romper a barreira de cultivo. O figurante de cabelo verde lá, Xin Yangshu, grita: segundo o Jovem Lorde, essa é sua única chance. E vemos o segundo irmão em dúvida se deveria ou não parar nosso prota. E o cara fala: segundo o Jovem Lorde, se você conseguir atrapalhar ele agora, ele vai falhar em romper a barreira para o próximo domínio. O segundo irmão ouve isso sem palavras e então, tomando sua decisão, ele grita: parem ele a qualquer custo. Os dois guardas de sangue, ouvindo essa ordem, questionam: isso é sério? E vemos alguém gritando: Yangzam! Era que o He-Meng falando: você é um babaca! E o capirotinho ruivo fala, agindo todo bambambam como se esse velho mestre não existisse. O segundo Jovem Lorde resoluto grita: matem todos aqueles que ficarem no nosso caminho! E vemos seus subordinados partindo para o ataque, e o carinha de cabelo verde sorria muito e vemos o cadáver do outro figurante ao seu lado. Nosso prota irritado fala: Neng Sheng está morto. Xiangshu, você será o próximo. O figurante fala: Yang Kai, você não me assusta. Primeiro, rompa sua barreira antes de ficar falando que já venceu. E vemos nosso prota encarando ele. E então uma briga generalizada de figurantes começa a acontecer. O capirotinho, como um foguete, filho, sorrindo, parte para cima do figurante. E vemos em sua mão uma espécie de caveira de energia carmesim, acertando os figurantes cheios que começam a gritar, perdendo sua vida. A guarda de sangue do nosso prota canalizando muita energia em sua consciência divina e fazendo um ataque mental nos figurantes que gemiam de dor, e vemos todo o céu da cidade da guerra sendo afetado por essa técnica, e o figurante boladão Liu Lusong lá vendo isso sem palavras. Em dúvidas, ele olha para o irmão mais velho que levantava. O irmão mais velho fala: o segundo irmão está indo longe demais. E ele questiona: Jovem Lorde mais velho está pretendendo interferir? E partindo ele fala: sim. Como eu sou o irmão mais velho da família Yang, preciso resolver isso. E vemos o figurante encarando ele partindo, falando: Jovem Lorde mais velho, você é um homem de honra. Vemos uma grande batalha acontecendo no céu, que o He-Meng ajudando com tudo que tinha, e nessa hora ela olha para trás quando dois ataques passam por ela em direção ao nosso prota. Só que vemos que não era um ataque, era o irmão mais velho e seu guarda de sangue que param na frente do nosso prota. A loirinha em pânico grita: o que o Jovem Lorde mais velho pretende fazer vindo até aqui? E vemos o irmão mais velho nem a respondendo, falando: é sua vez, para seu guarda de sangue, que fala: entendido, e parte para o ataque. Vendo que entendeu a situação errada, ela se desculpa falando: muito obrigado pela ajuda, Jovem Lorde mais velho, e ele fala: disponha. E então, vemos ele olhando para nosso prota que parecia estar sofrendo muito enquanto tentava romper a barreira, e então ele puxa aquela bonequinha de voodoo, e vemos aquela jovem lá se contorcendo de dor, falando: isso dói, já estou aqui, não me aperte. Ela fica frente a frente com o nosso prota e fala: o que diabos você quer? Nessa hora, nosso prota nem consegue responder quando é atingido por outro relâmpago de energia e grita muito de dor na frente dela. Sem palavras, vemos que ele estava de mal a pior, então ele fala: me ajude e isso será seu. Toda reluzente, ela questiona: sério? Nosso prota joga pra ela a bonequinha, que fica brincando com o bichinho como se fosse uma garota sorrindo muito. Ela pergunta: você não tem medo que eu vá embora agora que me deu a boneca? Nosso prota olha pra ela e fala: sinta-se livre, mesmo sem a sua ajuda eu ficarei bem. Mas lembre-se, aqueles que ousaram me trair morreram no final. Ela fala: mesmo em um momento como esse você ainda está falando muito, e bufa pra ele cruzando os braços falando: mas hoje é seu dia de sorte, você fez a decisão certa, afinal eu não sou o tipo de garota que não cumpre o que promete. Me diga, o que você quer que eu faça? Nosso prota aponta falando: capture aquele figurante pra mim. E vemos ela olhando para o carinha de cabelo verde que gritava: você acha que vai conseguir me matar? Você ainda não rompeu a barreira para o próximo domínio e está querendo me capturar? Vá para o inferno! A jovem, que parecia ser infantil até agora, nessa hora faz uma risadinha muito maligna e então fala: isso vai ser fácil. E arremessa uma espécie de energia de água no figurante, e nessa hora vemos ele sendo entrelaçado por essa energia, questionando: hã? O quê? O que merda é isso? E então ele se vê preso em pânico e começa a se contorcer, gritando: ah, não consigo me soltar! A garota, totalmente maligna, fala: vem até mim, puxando ele só com a mão. E ele grita: segundo o Jovem Lorde, socorro! Gritando muito enquanto ia em direção a ela.
Ele fica frente a frente com ela que fala, pare de se contorcer, não vai conseguir se soltar. E ela dá um peteleco nele e fala, ele é todo seu, jogando para nosso prota. Nessa hora vemos nosso prota segurando ele pelo pescoço como se fosse uma galinha. E ele fala, nono jovem lorde, me perdoe. E sorrindo nosso prota fala, quem perdoa é Deus, eu passo cerol em figurante, filhão. E mais uma vez, vemos outro relâmpago caindo em cima do nosso prota de energia, mas nessa vez, ele usa o figurante como escudo. E vemos o carinha gritando muito, totalmente machucado com o ataque do relâmpago. Nessa hora, nosso prota, sei lá, se joga mais energia nele e faz ele explodir em 1000 pedaços, filho, brutal, assustando todos os figurantes que viam isso lá de baixo. Um deles parecia ainda não compreender o que tinha acabado de ver, enquanto vemos só a mão do nosso prota, o figurante não sobrou nem pó. Cruzando os braços, agora com um sorriso fofo, a garota questiona, agora estamos quites? E nosso prota fala, sim. Nessa hora, mais um relâmpago cai em cima dele, só que agora não tinha figurante para ele usar como escudo e ele grita muito de dor. E vemos que a dor foi muito intensa, que 2 quadros de dor apareceu, fi. O segundo irmão questiona, irmão mais velho, isso significa que vai ficar ao lado do meu nono irmão? O mais velho fala, você estava protegendo Nansheng e Changshu para o nono irmão não pegá-los. Além disso, você está tentando atrapalhar o nono irmão de ficar forte. Como irmão mais velho, não posso ficar sentado e ignorar isso. Se a situação fosse inversa, eu protegeria o segundo irmão para que conseguisse romper para o próximo domínio, deixando o segundo irmão sem palavras. Nessa hora vemos nosso prota sombrio, quando sua energia vai às alturas, fi. Parecia que todo o universo ia se desfazer só com ele rompendo de camada, fi. Nessa hora vemos o segundo irmão sem palavras e os figurantes que eram banhados por essa energia do nosso prota gemendo de dor. O segundo irmão fica com raiva olhando isso e vemos o tesoureiro Meng ao longe olhando tudo falando, o que exatamente está acontecendo com esse pirralho? Para onde foi o Qi Yang Huan dele? Deve ser por causa do Qi maligno. Sua discípula questiona, ele corre perigo, mestre? O tesoureiro Meng fala, eu não sei, ele deveria ter perdido a razão, talvez, para não conseguir controlar essa explosão de energia que está saindo do corpo dele. E vemos que essa energia que estava saindo do corpo do nosso prota estava confundindo a mente dos figurantes, que ficavam possessos de raiva e atacavam uns aos outros. O tesoureiro fala, as coisas não vão ficar boas se continuar assim. Se todas as pessoas da Cidade da Guerra tiverem suas mentes corrompidas por causa de Yang Kai, ele se tornará alvo para aqueles fantasmas. O rompimento de uma única pessoa está afetando toda a cidade. É como os mitos antigos. E vemos que a energia do nosso prota banhava toda a Cidade da Guerra e todos os figurantes que foram banhados por ela estavam enlouquecendo, atacando uns aos outros. Nessa hora vemos que o tesoureiro Meng, que estava canalizando energia, percebe algo e resmunga. Ele fala, droga, isso finalmente alertou eles. A garota questiona, alertou quem? O tesoureiro fala, aqueles fantasmas velhos. Volte para a mansão, as coisas não vão ficar muito seguras por aqui. E ela fala, não quero voltar. Seu mestre fala, não se preocupe, vou trazer Yang Kai em segurança. Ela fala, mestre, se você não conseguir trazer ele de volta, então sua discípula vai cometer suicídio. E ele fala, esse pirralho é realmente muito problemático, enquanto encarava nosso prota. E vemos que no centro disso tudo, nosso garotão estava sentindo muita dor. E então alguém chega falando, já chega! Eram os anciões da família dele. O mais velho fala, saudações, 8 anciões, e vemos o ancião não respondendo e lançando um tipo de habilidade no segundo irmão, e então seu olho começa a ter um triângulo de energia. O ancião fala, incapaz de suportar um pouco de Qi maligno, você acha que está qualificado para ser um descendente da família Yang tendo uma força mental tão fraca? E o segundo irmão, com vergonha, fala, o descendente desapontou o ancião. O ancião, olhando para o irmão mais velho, fala, você não é ruim, e ele fala, o ancião é muito gentil. O outro amigo dele fala, aquela garotinha também não é nada mal. E vemos o outro de cabelo branco falando, mas é claro, ela é da minha família Kyu. Kyu Himeng fala, saudações, grande ancião, poderia me dizer o motivo dos 8 anciões terem vindo aqui? O de cabelo branco da família Kyu fala, se você quer saber, deveria perguntar para o irmão Yang. Tudo isso foi causado por um membro de sua família. E vemos o ancião Yang lá, olhando para o nosso prota que estava tentando romper de camada. O capirotinho, ruivo sorrindo, nesse instante vem correndo falando, velhote, apenas volte e fique sentadinho e não atrapalhe. Não pense em nada de errado do meu jovem mestre, ou eu não vou ser tão educado. E vemos ele parando os anciões, que ficam em choque olhando para ele. O ancião da família Yang fala, a habilidade de cultivação do mal dele foi você quem ensinou?
E o capirotinho ruivo fala, esse velho mestre não tem qualificações necessárias para ensinar o jovem mestre. Tudo isso é um resultado da sua própria cultivação. É uma bênção a sua família Yang ter alguém como jovem mestre. Vocês deveriam cuidar dele, o futuro de sua família vai depender do jovem mestre. E vemos o ancião em choque e então falando, ridículo, canalizando energia para atacar. Vemos que ele foi louco e atacou o capirotinho ruivo, que se defende facilmente sorrindo. E vemos os anciões pensando, como ele conseguiu resistir a esse ataque? Que o He-Meng fala, Senhor Yang, Yang Kai está nesse momento rompendo. Se tiver algo que gostaria de dizer para ele, pode me falar, eu passarei as suas palavras para ele. E vemos nosso prota lá no meio da energia sofrendo para romper, e o ancião Yang olhando para ele sem palavras. Um outro ancião fala, irmão Yang, esse garoto está sendo consumido pelo Ki do mal. É uma pena que alguém com grande futuro tenha caído no caminho errado. E o outro fala, como é possível existir tanto Ki maligno dentro do corpo dele? A quantidade de energia que ele liberou é equivalente à quantidade de um mestre no auge da alma nascente reservou. Parece que ele está praticando essa cultivação do mal há um bom tempo. O outro ancião fala, irmão Yang, o que você vai fazer? Se apresse e tome sua decisão. Se você o deixar continuar com isso, as milhares de pessoas da Cidade da Guerra vão acabar caindo no caminho do mal. Mesmo que ele seja um membro da sua família Yang, perder uma vida ainda é aceitável. E o ancião fala, não se atreva a me falar o que eu devo fazer. Que o He-Meng questiona, senhor, o que você está planejando fazer? E nessa hora vemos ela ficando imóvel quando algum tipo de energia invisível para todos os movimentos de seu corpo. Era um ancião da sua família falando, isso é um assunto da família Yang, não interfira. Ela pensa, eu não consigo mexer o meu corpo. Nessa hora vemos o gordinho chegando falando, ancião, eu tenho algo para falar. E também vemos ele parando no meio do caminho tendo suas ações limitadas. O ancião de sua família fala, você também, cala a boca pirralho maldito. Nessa hora vemos todos os amigos do nosso prota, seu primo, as duas gêmeas lá parando na frente do nosso prota, e o ancião fala, saiam da frente. O primo do nosso prota fala, sobre as intenções do senhor, você poderia, por favor, nos explicar? E vemos um amigo que o nosso prota fez na montanha do Nether, a garotinha de cabelo rosa do Vale por Plefen, as mulheres da seita só de mulheres, e o ancião fala, Yang Kai é tão importante assim? E o ancião da família Kyu fala que mesmo nesse tipo de situação, ainda existem muitas pessoas com coragem para protegê-lo. O ancião da família Yang, que estava calado até agora, fala que está pretendendo pará-lo antes que ele rompa a barreira, e alguém grita questionando por quê? Era seu primo falando, se o rompimento da barreira for parado à força, toda sua cultivação vai ser destruída. Isso vai transformá-lo em um humano comum. E o ancião responde que ele já foi consumido pela prática do mal. Se ele conseguir romper a barreira para o domínio da alma nascente, não será mais uma pessoa que vocês conhecem. Nossas 8 grandes famílias são inimigas mortais do mal que existe nesse mundo e nenhum capiroto vai nascer em nossas famílias. Seu primo fala, isso não é apenas uma especulação do que pode acontecer? E o ancião fala, isso é a experiência desses velhos mestres. Nós já vimos isso acontecer muitas vezes no passado. Não é como se ninguém entre as 8 grandes famílias não tivessem treinado um Ki do mal. O primo ainda fala, só porque isso já aconteceu no passado não significa que vai acontecer agora. E o ancião fala, esse velho mestre não vai ficar debatendo teorias com você. Além disso, você não é qualificado para questionar meu julgamento. E o primo grita que acredita que o irmão Yang Kai vai controlar o seu coração e não vai cair no caminho do mal. E as duas irmãs também falam que acreditam nele, e todos os figurantes falam que também acreditam. O segundo irmão assistindo isso pensa incrédulo. O relacionamento que eu tenho com meus aliados é apenas por interesse. Mas o pessoal que está apoiando o nono irmão está fazendo isso por vontade própria. São verdadeiros amigos que nunca abandonariam ele mesmo quando estiver passando por momentos difíceis. O irmão mais velho fala, ancião, nesse momento, mesmo que o nono irmão esteja liberando muito Ki do mal, eu mesmo vi que ele ainda não perdeu sua razão e nem mesmo seu comportamento mudou. O ancião fala, você não tem permissão para falar. O primo grita, se o senhor quer parar o irmão Yang para não romper a barreira, então vai ter que passar por nós. O velho fala, só vocês? Nessa hora alguém grita, se eles não forem o suficiente, o que acha de nos juntarmos também? E vemos nessa hora alguém exalando muita energia. Era Tu Feng e todos os guerreiros de sangue da família Yang falando, habilidade do sangue do tirano furioso. Os anciões gritam, imprudentes, vocês se esqueceram quem são? Os guerreiros de sangue falam, desde que o pavilhão dos anciões decidiu que serviríamos ao jovem Lorde, então é normal para nós protegê-los em momentos de necessidade. O ancião nessa hora em pânico fala, para vocês a segurança dele é mais importante que a honra da família? E a guarda Yu Xian fala, ancião, de acordo com a decisão do pavilhão dos anciões, agora somos leais apenas ao pequeno jovem Lorde e não à família.
Se algo for acontecer com ele e nós ficarmos sem fazer nada, não conseguiríamos viver com essa culpa. Espero que o ancião entenda o motivo para proteger ele hoje. Carvalho, tudo foi uma jogada de mestre do nosso prota lá atrás, velho. Vemos um impasse no céu e os anciões questionando: vocês ousariam ir contra nós? Quanta tolice! Du Feng fala que não tem intenção de agir de forma desrespeitosa, mas se os senhores decidirem atacar o Jovem Lorde, eles vão parar todos. O ancião irritadíssimo grita: mesmo se lutarem todos juntos não vão poder me parar. E nessa hora uma sombra fala: e se esse velho mestre estiver junto, assustando os anciões? Era o tesoureiro Meng, que só de olhar para ele deixa os anciões em pânico. Eles pensam, um mestre no auge da alma nascente? Mas ele não parece ser alguém tão fácil de lidar. Como é possível um cultivador no auge da alma nascente ter um profundo conhecimento do dom marcial? Nessa hora, uma figura há muito tempo desaparecida dá suas caras falando: também tem esse velho mestre aqui. Era o líder do pavilhão celestial. E o ancião da família Yang, em pânico, pensa: um mestre acima da alma nascente? Um mestre acima da alma nascente estava se escondendo na cidade da guerra, bem debaixo dos nossos narizes. O tesoureiro Meng fala: eu já sabia que você estava aqui na cidade da guerra. Não poderia ter esperado um pouco mais para aparecer, era o meu momento de brilhar. E o mestre do nosso prota fala: muito obrigado, irmão Meng. Dessa vez não podia deixar você lidar com todo esse problema sozinho. E o tesoureiro Meng sorrindo fala: eu sei. O líder do pavilhão fala: também gostaria de agradecer de coração ao irmão Meng por ter me ensinado sobre o dom de artes marciais durante tantos anos. Mesmo eu tendo rompido, todas as dúvidas que eu não entendia ficaram mais claras após ter clareado a minha mente. O tesoureiro Meng sem graça fala: ei, deixa disso, entre nós dois não precisa ser tão educado, e os anciões que assistiam tudo isso ficam em pânico. O ancião da família Kyu questiona: podemos saber o nome dos dois senhores? O velho Meng se apresenta como Meng Huia e ele era o tesoureiro do salão de contribuições do pavilhão celestial, deixando os figurantes em pânico pensando: tesoureiro do salão de contribuição? Um tesoureiro qualquer possui entendimento da cultivação tão profundo? O pavilhão celestial estava escondendo um monstro sem alguém saber? E então um ancião questiona: e você? E vemos o velhote líder se apresentando como o líder do pavilhão celestial, fazendo todo mundo gritar: Ling Taishu! Totalmente assustado. O ancião da família Kyu fica em pânico pensando: esse homem nasceu em uma seita de segunda categoria qualquer e mesmo assim foi capaz de romper para um domínio acima da alma nascente? Ling Taishu rompeu faz pouco tempo. Como é possível que a sua compreensão do dom marcial seja mais profunda que a nossa? Ele fala: então é o irmão Ling, eu estava por algum tempo querendo me encontrar com você. E vemos o velho Ling falando: você é muito gentil. Se formos levar a idade em consideração, vocês são como senhores para mim. Ser chamado de irmão é uma grande honra. E vemos o ancião falando: o irmão Ling é muito modesto. Um ancião fala: aqueles que romperam para um domínio acima da alma nascente não precisam discutir idade, somos todos iguais, mesmo tendo uma geração tão caótica. E vemos o outro falando: concordo, sorrindo. O ancião da família Yang fala: qual é o motivo para o irmão Ling aparecer em um momento como esse? E o velho fala: é óbvio que vim por causa desse pirralho. Não importa o que vocês digam, eu ainda sou o grande mestre dele. É o meu discípulo que está em um momento crítico em seu rompimento para a alma nascente, então é óbvio que eu apareceria. E vemos nosso prota no meio da energia rompendo de domínio, e o velhote da família Yang questiona: você está aqui para protegê-lo? E ele fala: sim, assustando o velho da família Yang, que olha para todos os figurantes que estavam em sua frente. Os guerreiros de sangue, as duas gêmeas, o capirotinho ruivo que sorria muito, e pensa: para esse conflito, as nossas chances de vitória são muito baixas. Ling Taishu fala: queridos irmãos, o que acham de ouvir a minha sugestão? O velho da família Yang fala: por favor, irmão Ling. Ling Taishu fala: queridos irmãos, o motivo para quererem parar ele antes que consiga romper para a alma nascente é porque estão com medo de que ele fique muito forte ou seu coração fique corrompido e ele caia no caminho do mal, certo? E vemos o capirotinho ruivo falando: aqueles que não conseguem controlar a sua própria força se tornam escravos dos verdadeiros demônios. O que importa se ele cultiva habilidades do mal? O que há de errado em uma pessoa utilizar o Ki do mal? Tudo isso são apenas maneiras para se tornar mais forte. Cada cultivador busca sua força de formas diferentes, mas declarar que apenas os métodos de vocês são certos, então você nega os dos outros. E então, estalando a língua, fala: é isso que conhecemos como sendo alguém ignorante, e vemos a garotinha aparecendo atrás dele falando: fale mais alto, se você ficar cochichando assim, eles não vão te ouvir, assustando o velhote que fica em pânico e se vira falando: garotinha, não venha conversar com esse velho mestre como se fôssemos amigos. Acha que eu não sei sua verdadeira origem? E ela assustada também questiona: você realmente sabe? Sorrindo ele fala: hehe, é claro que esse velho mestre sabe.
Não existe nada que esse velho mestre não saiba. Aquele velhote do Meng Huat também sabe. A garotinha fala, senhor, vem aqui. E ele fala, ei, não me puxe. E vemos o irmão mais velho. A garotinha questiona, senhor, você sabe como posso voltar? E o capirotinho Ruivo questiona, por quê? Você não sabe o caminho de volta? Chorando ela fala, sim, eu estou presa aqui por um bom tempo tentando encontrar uma forma de voltar. Senhor, se você souber, poderia me dizer, por favor? O capirotinho encara ela cruzando os braços falando, hehe, não vou te dizer, deixando ela em choque. Ela questiona, por que não? E ele fala, porque no momento tem que esperar nosso jovem mestre. E ela questiona, esperar por ele? Você acha que ele vai conseguir romper sem cair no caminho do mal? E o capirotinho fala que se o jovem mestre não conseguir, então ninguém mais vai conseguir. Olhando para nosso prota, ela fala, se for ele, talvez seja possível. O capirotinho fala que se seu palpite estiver correto, no mínimo daqui 3 anos e no máximo 10, o jovem mestre vai conseguir alcançar. E ela em choque questiona, tanto tempo assim? Sorrindo ele olha para ela falando, se você quiser voltar vai ter que esperar. Mas se o jovem mestre vai estar disposto a te levar junto, não é algo que eu possa te dizer. Afinal, vocês não têm um bom relacionamento. E ela lembra do nosso prota como se fosse a encarnação do mal. E o capirotinho fala, sabe, o jovem mestre é muito vingativo. Se curvando ela fala, espero que o senhor possa me ajudar. E sorrindo ele fala, mas é claro. Mesmo que o jovem mestre seja muito rancoroso e busque vingança por qualquer coisa, ele ainda é muito fiel com seus amigos. Você está há um bom tempo observando ele na Cidade da Guerra, então você já deve entender como funciona o temperamento dele, e ela compreendendo balança a cabeça resoluta. O capirotinho fala, como você entendeu já deve saber o que fazer, certo? E ela resoluta fala, eu sei, preciso fazer com que ele me veja como sua amiga. Sorrindo, o capirotinho fala, hehe, o jovem mestre é sempre muito gentil com mulheres, especialmente com as mais lindas. E quanto a isso você não terá nenhum problema. Considerando a sua origem, formaria um casal perfeito com o jovem mestre. Em todo caso, trabalhe duro. E ela se vira irritada falando, que merda você está dizendo? Como pode esse caipira ser compatível comigo? Sorrindo, o capirotinho fala, hehe, após 10 anos você não estará mais qualificada para dizer isso. E vemos nosso prota meio que quase rompendo. Todo mundo encara isso e Ling Taishu questiona, é apenas a minha opinião, mas mesmo após ele romper para a alma nascente, o seu coração não vai ser afetado. O ancião Yang questiona, por que acredita nisso? E Ling Taishu sorri falando, haha, porque ele cresceu sob minha supervisão. Eu conheço ele bem melhor do que qualquer um de vocês. Um dos anciões fala, o que o irmão Ling disse é verdade. E o ancião da família Kyu questiona, mas e se não acontecer conforme você está dizendo? Ling Taishu diz que se isso realmente acontecer, os queridos irmãos não vão precisar fazer nada, porque ele mesmo vai resolver o caso. Afinal, ele já permitiu que esse tipo de situação ocorresse em sua seita, e não vai acontecer uma segunda vez, e vemos os anciões o encarando e Ling Taishu terminando. Com isso dito, porque os queridos irmãos não esperam um pouco, o ancião fala, ótimo, vamos seguir conforme o irmão Ling disse. Após ele romper, se a personalidade dele mudar, então deixaremos que o irmão Ling cuide do assunto. Ling Taishu fala, fique tranquilos, se isso acontecer, eu mesmo vou destruir a cultivação dele, e o ancião da família Yang mais feliz fala, concordo, também não iria querer que ele morresse. Nessa hora, vemos os dois velhos, Ling Taishu e o tesoureiro Meng, do lado enquanto nosso prota estava envolvido no vórtex de energia maligna e púrpura. Esse capítulo começa com o nosso gordinho favorito e a nossa linda loirinha tendo seus movimentos de volta. Ela se vira gritando, pessoal, recuem e fiquem observando. E vemos o primo do nosso prota, bem como as duas irmãs e a guarda de sangue questionando, recuar? O velhote Ling Taishu, o tesoureiro Meng, todos os anciões, todo mundo assistia nosso prota tentando romper para o próximo nível, e então vemos ele gritando muito, não estava fácil para ninguém. Toda aquela energia maligna circulava ele, e o ancião falava, impressionante, é muito impressionante, por que minha família Ruo não tem um gênio como ele? E então vemos que o nosso prota resistia muito a toda essa influência do mal da energia e começa a se acalmar, abrindo seu olho, ele se vê em um universo escuro. Ele era só sua projeção astral e quando ele olha para trás ele vê uma pétala de lótus brilhando muito. Ele tenta tocar ela e assim que toca ele se vê flutuando em um lindo jardim, uma paisagem muito bela. Ele começa a absorver toda essa energia, percebe algo, se vira para trás assustado e ouve barulhos desse todo esse universo que parecia uma tsunami chegando. Ele se prepara para o impacto que viria e nada acontece e então ele abre seus olhos e dá de cara com aquela lótus verde brilhando muito. Ele começa a sorrir e vemos que no céu da cidade uma explosão enorme de energia acontecia.
Era nosso prota que estava no centro de toda aquela energia maligna e como um vórtex brilhando ele começou a sugar tudo. Ele gritava muito de dor como se estivesse literalmente se transformando em um Super Saiyajin e vemos Ling Taichu vendo isso e sorrindo muito. As nuvens escuras do céu começou a sair para mostrar o esplendor do nosso prota e vemos que já era dia de novo. Os figurantes na cidade falam, romper para a alma nascente e ainda liberar tanta energia não parecia o fim do mundo? O figurante lá boladão que brigou com nosso prota no lago fala, jovem lorde mais velho, você estava certo. As conquistas do seu nono irmão são maiores que as minhas. Ele é um verdadeiro monstro e encarava nosso prota e seu irmão mais velho só ficava sem palavras. De todas aquelas pessoas que estavam no alto, vemos que só 4 ficou lá. Nosso prota fala, saudações tesoureiro Meng e grande mestre. Ling Taichu fala, se esse pirralho é realmente um homem ou um capiroto, acredito que o irmão Yang possa dizer, certo? O ancião da família Yang fala, é uma pena, mas ele ter conseguido recuperar a própria razão dessa vez foi pura sorte. Um dia ele não vai conseguir controlar o poder do mal dentro de seu corpo. E vemos ele partindo falando, na próxima vez o ancião não vai ser mais tão misericordioso. E aqui o He-Meng, nossa loirinha, fala, Yang Kai, não pratique mais habilidades do mal ou eu vou acabar morrendo de preocupação. E o gordinho falava, sim, concordo. O outro ancião fala, considere como um aviso, mas cultivar habilidades do mal não vai trazer nenhum benefício para você. Com sua aptidão, não importa as habilidades de cultivo que você usa, as suas conquistas no futuro serão inimagináveis. Não precisa procurar atalho ou acelerar o processo, e nosso prota ouve o conselho sem palavras. Enquanto vemos anciões partindo falando estamos voltando, vemos nosso prota e seu mestre assistindo tudo. Alguém chama pelo nosso prota e quando ele vira, era o gordinho fazendo um sinal de paz, seu primo sorrindo, nossa loirinha, seus 2 guardas de sangue, falando parabéns! E nosso prota agradece de coração e vemos seu mestre sorrindo muito. Nosso prota fala, grande mestre tesoureiro Meng, e Ling Taichu fala, não precisa ser tão educado, é bom ver que está a salvo, e vemos o tesoureiro Meng falando, seu pirralho maldito, pare de preocupar esse velho mestre com coisas tão problemáticas. Nosso prota sem graça coça a cabeça falando, claro, claro, grande mestre não está planejando ir embora, certo? Ling Taichu fala, até o momento não tenho planos de ir para lugar algum. Nosso prota fala, isso é ótimo, o discípulo encontrou Su Yan e os outros membros do pavilhão celestial. Eles devem chegar à cidade da guerra em alguns dias. Se o grande mestre estiver junto para observá-los e instruí-los, os discípulos vão se sentir mais calmos. E o mestre fala, não precisa ficar me bajulando. Esse velho mestre já decidiu ficar para conversar com o irmão Meng. E nessa hora, percebendo algo, ele aponta, garotinha, sua áurea me parece familiar. Me lembro muito bem quando você chegou com algumas pessoas e jogou fogo na minha seita, assustando o He-Meng. Ela fica sem palavras falando, eu, e olhando para a garotinha de cabelo rosa, segura ela e fala, ela também estava comigo. A garotinha fala, irmã mais velha que o eu, e vemos Ling Taichu sorrindo muito dessa interação. Flutuando, nosso prota fala, segundo irmão, o seu nono irmão vai voltar agora, deixando ele muito irritado com raiva, e o irmão mais velho em silêncio assiste isso tudo lá de trás. O figurante boladão lá fala, dessa vez a realidade pode ser dura para Yang Zhan, é uma pena, mas vai demorar muito tempo até ele aceitar esse resultado e vemos o segundo irmão sombrio. O mais velho questiona, é realmente necessário continuarmos essa competição da herança? O guarda de sangue fala, segundo Jovem Lorde, vamos entrar? Nessa hora, vemos alguém chegando falando, segundo o Jovem Lorde, assustando ele. Seus subordinados que já estavam em dúvida antes falam, por favor, nos perdoe, por não poder continuar participando dessa competição da herança. O guarda de sangue fala, esperem, e eles nem deixam ele falar, falando, adeus. O guarda de sangue fica sem palavras, falando, isso é... E vemos já outros servos falando, segundo o Jovem Lorde, nos perdoe também, nós vamos partir. O guarda tenta parar eles, falando, por que vocês têm com tanto medo do nono Jovem Lorde? E o figurante fala, nós somos fortes, mas em comparação com o nono Jovem Lorde, somos muito fracos. Espero que o segundo Jovem Lorde entenda a situação e parte dando adeus, deixando o guarda sem palavras sombrio, falando, ei, espere pessoal! E vemos que isso se repetiu muito em sua mansão. Segundo Jovem Lorde, nós também não vamos mais participar. Se cuide, segundo Jovem Lorde, adeus! E ele irritado fica sem palavras. O guarda de sangue apontando fala, mas alguém deseja sair? Se sim, sumam logo daqui. E vemos 3 figurantes sem palavras e eles também partem, deixando apenas o segundo Jovem Lorde e alguns para trás. O guarda de sangue questiona mais alguém e vemos o segundo Jovem Lorde muito irritado e seus subordinados dessa vez não respondendo. O guarda de sangue sorrindo fala, ótimo. Nessa hora vemos sua namorada ao fundo encarando ele sombria e ela é muito linda, vou te falar, viu? Ela olha para baixo e nessa hora, sem palavras, vendo toda a destruição, ela olha para o céu percebendo a merda que fez de ter escolhido o segundo irmão.
Já na mansão do nosso prota, vemos alguém chegando, reportando ao nono Jovem Lorde, chamando sua atenção. Ele fala, mais de 100 pessoas do pavilhão celestial acabaram de chegar, deixando ele feliz falando, rápido, me leve até eles. Chegando lá, ele fica muito feliz, percebendo que seus dois amores estavam felizes em se reencontrar. Sumu fala, irmãozão, e ele fala, Sumu, como está seu machucado? Sem graça ele fala, hehe, estou bem graças ao irmãozão. Nosso prota fala, fico feliz que esteja curado. Nessa hora que Zela, o alquimista, chega falando, tia Marcial, a fornalha ainda está fazendo pílulas, por que saiu assim de repente, totalmente suado, e fala, as pílulas? E quando percebe as duas garotas conversando e se divertindo, ele fala, uma garota tão jovem, além da alquimia, ela tem coisas mais importantes para fazer. Algum tempo depois já era noite, a lua brilhava lindamente no céu e várias canecas falavam, saúde! Vemos um lindo banquete, o gordinho e o primo do nosso prota se divertindo muito, seus subordinados comendo e bebendo a rodo, seus dois amores bebendo e comendo e se divertindo muito, nosso prota assistindo isso feliz, e nessa hora Sumu chega atrás dele falando, vendo a irmã mais velha Xia, quero dizer, o relacionamento de vocês não é um pouco diferente? Nosso prota fala, crianças não devem se intrometer nos assuntos dos adultos, e Sumu fala, você não é tão velho assim. Nosso prota fala, a pessoa que te machucou já está morta e você vai se deparar em mais momentos como esse no futuro. Se você não tiver poder, o melhor caminho é se render. Você entende isso? Coçando a cabeça sem graça, ele fala, eu sei, infelizmente eu estava planejando cultivar para poder buscar vingança. Mas agora parece que não vou ter mais essa chance, só porque aqueles dois não pareciam ser tão fortes. Ele sorri para o nosso prota sem graça que balança a cabeça, e nessa hora ele pisca para ele e fala, na Dungeon Legado, houve uma oportunidade para você? E ele sem graça fala, recebi algo e já passei para a irmã mais velha. Nosso prota chega perto dele falando, se esforce, não perca essa oportunidade. As oportunidades que aparecem na Dungeon Legado não são normais. Sumu questiona em dúvidas, o que você quer dizer com isso? E ele fala, nada, esqueça sobre isso e parte. Algum tempo depois descobrimos as notícias. Nos últimos dias, a mansão do nono Jovem Lorde parece cheia de energia, como já tivesse vencido a competição da herança. Além disso, todo mundo estava falando que o nosso prota iria vencer essa competição. Afinal, todo mundo viu como nosso prota foi até a mansão do seu segundo irmão, jogou o bagulho na mesa e mandou ele medir. Um cara falava, também ouvi que os aliados do segundo Jovem Lorde só conseguiram machucar um aliado do nono Jovem Lorde, sem contar que o nono Jovem Lorde fez tudo isso sozinho para se vingar, e o mais terrível foi que ninguém conseguiu parar ele. O outro fala que já apostou todo o seu dinheiro no nono Jovem Lorde, agora não tem dúvidas de que ele será o vencedor e sorria muito. Seu amigo fala que não tem como ter certeza, afinal ainda tem o primeiro Jovem Lorde da família Yang, que até agora não fez nenhum movimento. As dificuldades e sofrimentos se tornaram mais comuns nos próximos dias. As forças se tornaram mais harmoniosas, mesmo que fossem seitas diferentes, estavam em harmonia como se fossem irmãos e irmãs. Quando uma nova remessa de pílulas era feita, estavam todos se esforçando para avançar, sempre mantendo a harmonia. Durante esses dias, Yang Kai fez apenas uma coisa, uma limpeza geral entre os mercenários de bambu. E então, vemos Pai Shi ajoelhados na frente do nosso prota falando, Jovem Lorde, já eliminamos o traidor Mu Nandu, assim como você ordenou. Era ele que havia vendido as informações. Tudo isso foi porque a jovem senhorita Ye Shinro enviou essas duas lindas empregadas da família Ye, e pergunta para nosso prota o que vão fazer com elas. Nosso prota fala, elas só foram usadas como moeda de troca, deixem que fique aqui. E sobre o corpo de Mu Nandu encontre um lugar para enterrar, e Pai Shi fala sim. E fala que antes dele partir, que leve as duas empregadas para o quarto de empregadas e ele fala sim. Ele parte deixando apenas que o Himeng com nosso prota. Parecendo inquieta, ela fala, vá até meu quarto depois, e nosso prota questiona por quê. Ela fala, não entenda nada errado, viu? É apenas algo que precisamos discutir. Vemos que o dia estava bem lindo enquanto ela voltava para seu quarto. Fechando a porta, nosso prota já estava lá. O bicho é mais rápido que o Flash, questionando, sobre o que você queria falar comigo? Ela se sente à mesa falando sobre Nansheng e Shang Shu. Nosso prota questiona, você acha que eu exagerei? Ela fala, eles eram futuros herdeiros da família de primeira categoria, então matá-los foi precipitado. Como acha que as coisas vão terminar? Você acha que as duas famílias vão desistir? Nosso prota, bebendo seu chá relaxado, fala, mesmo que queira, não tem poder para me atacar. Admira a coragem deles, mas nunca ousariam. E ela fala, seu... Mas para lhe dizer a verdade, quando você matou Shang Shu e Nansheng, eu me senti aliviada. Aqueles dois eram horríveis e irritantes, mesmo sendo herdeiros das duas ótimas famílias.
Nosso prota fala, o tipo de pessoa que eles eram, mesmo se não tivesse matado eles, alguém os mataria. E ela fala que foi isso que avisou antes, mas esse não era o problema, as famílias não vão aceitar. Essa é a primeira vez que alguém de uma família de primeira categoria é morto em uma competição da herança. Se as coisas serão piores ou não, não vai depender de mim, porque a família Yang é muito arrogante e não vai te proteger. Se eu estivesse lá antes, poderia esperar por uma oportunidade e matá-los no seu lugar. No entanto, existirá algum momento em que vão tentar te derrubar, não? Nosso prota fala, na verdade não sei. E quando ela olha para ele sorrindo, ele questiona, o que você está fazendo? Ela fala, parece que estamos preocupados com o mesmo problema. E nosso prota fala que mulheres espertas não são atraentes. Se divertindo, ela questiona, então você gosta das burras? A Xianman é burra e você não gosta dela? E nosso prota fala, claro que eu gosto dela, aqueles melões dela são maiores que os seus, se eu pudesse colocar meu rosto no meio deles, até me pergunto se não iria morrer sufocado. E ela se cobrindo fala, seu pervertido, com raiva. E nosso prota se divertindo fala, dessa vez não imaginei que minha promoção para a alma nascente fosse causar tanta bagunça. Sorrindo ela fala, você é muito descuidado. Nosso prota fala, não posso te ajudar com isso, ainda mais que existe uma parede que seja impenetrável. Se não tiver mais nada para falar, vou indo. Sorrindo a loirinha fala, está doidinho para encontrar a do gelinho, é? Tome cuidado para não exagerar ou ela vai acabar quebrando. Nosso prota que ouviu a provocação parou, se vira sorrindo falando, você está preocupada comigo ou é porque você realmente gosta de mim? Deixando ela coradinha que grita, algum problema se eu gostar de você? Gostar de você não significa que preciso estar sempre com você, mas posso te dar tudo o que você quiser e ser melhor esposa e mãe para os seus filhos. Mas só se você aceitar entrar para a família Kyu e ficar comigo. Mas você aceitaria isso? E vemos nosso prota sem palavras com sua confissão repentina. Nosso prota meio que sorria sem graça e ela sombria fala, tem razão, eu sou a única que gosta tanto de você, nada mais. Talvez eu me case com alguém como Huo Xinshen no futuro, ou talvez com Gan Feng, ou Kang Zhan, ou Liu Qing, ou também com Meng Shanhe, são todos candidatos para minha família. Nosso prota fala, nenhum deles merece você. Piscando para nosso prota ela fala, se eles não me merecem, eu não mereço você, ou mereço. Nosso prota sorri falando, vamos parar de falar sobre isso agora, vamos sair e se divertir. E indo com tudo ela fala, eu não posso parar, eu simplesmente não posso parar agora. Nem sei se eu vou poder quando chegar o dia que eu terei que me casar. Talvez após isso eu consiga te ver como um amigo, ou finalmente vamos conseguir passar um tempo juntos para se divertir. Nosso prota questiona, você está brincando? E ela se vira questionando, o que você acha? Deixando nosso prota sem palavras suspirando. E já vemos a bela lua no céu enquanto nosso prota saía do seu quarto. E enquanto estava lá fora, ele percebe alguém e se vira e vê aquela garotinha do Palácio da Água lá. Ela questiona, quer um pouco enquanto comia algo. Nosso prota pegando fala, não, obrigado, mas por que você está aqui? Ela fala, estou ficando no quarto ao lado. É bem chato durante a noite, então eu saí um pouco para ver as estrelas. Nosso prota questiona, antes disso tenho uma pergunta para te fazer. Por que você está aqui na minha mansão? Ela fala, qual é seu problema? Sua mansão é tão grande, por que eu teria problema em ficar aqui? Pare de ser tão mesquinho. Nosso prota irritado fala, não brinque comigo. Não me importa que você fique aqui, mas se descobrir que você está tramando algo contra mim, vou te matar. E ela fala, oh, estou morrendo de medo. Nosso prota fica sem palavras e fala, ei, quanto da minha conversa você ouviu? Ela fala, não ouvi nada no começo, só da metade pra frente. E nosso prota fala, vai logo atrás dela. A garota, sem entender a ordem do nosso prota, questiona, não era você que deveria estar indo atrás dela? Nosso prota fala, vai logo atrás dela ou saia da minha mansão. E vemos ela irritada falando, seu. E então, abre a porta falando, vou me lembrar disso. E bate ela com raiva. Lá dentro vemos a garota falando, irmã Kyu, o Yang Kai está me bulinando. E vemos nosso prota partindo sem jeito. Algum tempo depois já estava amanhecendo. Quando vemos uma muvuca de figurantes, o gordinho questiona, qual é o problema agora? Que o He-Meng fala, a maioria dessas pessoas vieram formar laços com Yang Kai. Muitas pessoas apareceram tentando arrumar mulheres para casar com Yang Kai, toda sem graça, e o gordinho babando fala, mulheres, estou interessado. Vemos que em poucos dias apareceu mais de 100 forças na mansão do nosso prota, reunindo muitas riquezas e materiais em uma velocidade incrível. Depois disso vemos o gordinho andando relaxando quando uma grande explosão de energia corre atrás dele e ele se vira assustado falando, isso está vindo do quarto de visitas? Ele corre para lá
e vê várias pessoas reunidas questionando o que está acontecendo, e que o He-Man fala que parecia que alguém estava rompendo, e era mais do que uma pessoa. A garota da seita só de mulheres fala, parece que duas pessoas estão rompendo ao mesmo tempo. E o gordinho questiona, mas por que eu estou sentindo a aura do jovem Lord Kai? Fazem poucos dias que Yang Kai acabou de romper para a alma nascente, mesmo que ele possua uma aptidão excelente, é impossível que ele esteja rompendo de novo após alguns dias, não? Vemos os três assistindo em choque quando nosso prota sai com sua noiva. Su-Yan, vendo tantas pessoas, questiona, apenas avancei uma camada, por que toda essa bagunça? E que o He-Man questiona, ela rompeu com você? O gordinho fala, todos esses dias que você estava no quarto com ela, estavam trabalhando duro? E vemos Su-Yan, que entendeu a pergunta de duplo sentido dele, irritada olhando pra ele e ele disfarçando. A pergunta dele é, vocês não estavam namorando e sim cultivando? Nosso prota irritado fala, vocês estão com tanto tempo de sobra assim que fica fazendo tantas perguntas? Voltem e continue cultivando, deixando os figurantes sem graça. O segundo jovem lord da família Qin Yang, irmão do falecido Xiang Shu, fala, jovem lord, tenho algo para lhe dizer. Su-Yan, que estava atrás dele, fala, vou procurar a irmã mais nova Xia para conversar, e vemos que o He-Man assustada falando, jovem mestre Qin Yang, espero que tenha considerado sobre o que vai dizer. Nosso prota encara ele falando, pode dizer, qual é seu problema? O segundo jovem lord da família Qin Yang fala, eu desejo sair da competição da herança e ir embora, deixando nosso prota sem palavras, que fala, você já considerou todas as opções? Ele fala, sim, jovem lord. Nosso prota diz, como você já considerou tudo, então você pode ir? E que o He-Man questiona, Yang Kai. Nosso prota fala, eu matei o irmão mais velho dele, se ele ficar aqui na mansão será uma pena, mas vai refletir negativamente nele. Sair agora é a melhor escolha que ele poderia fazer. Sorrindo, nosso prota o agradece falando, muito obrigado por todos esses 6 meses que você me ajudou. E o segundo jovem mestre da família Qin Yang fala, obrigado por cuidar de mim durante todo esse tempo, jovem lord. Na próxima vez que nos virmos novamente, seremos inimigos. E então, vemos ele partindo com seus subordinados da família Qin Yang da mansão do nosso prota. Sorrindo, nosso meninão fala, a família Qin Yang ficará muito melhor com Shang Tenxian como líder. Que o He-Man fala, em outras palavras, você fez um favor para a família Qin Yang, e nosso prota fala, infelizmente sim, mas a família Qin Yang não gostou muito disso, vamos voltar para dentro, e nessa hora, vemos que a namoradinha do segundo irmão estava lá, e nosso prota se vira percebendo ela assustado, e fala, você tem coragem de se esgueirar atrás de mim? E ataca ela com tudo que grita muito. Que o He-Man se assusta quando vê ela no chão sentindo muita dor. Sorrindo que o He-Man fala debochando, oh, é realmente você? Jovem senhorita Ie não estava vivendo uma vidinha em paz igual uma vagaba servindo o segundo jovem lord? Por que veio todo o caminho até aqui? A namorada do segundo irmão levanta batendo a poeira falando, não sei do que a irmã mais velha está falando, eu sou apenas uma aliada do segundo jovem lord. Por que estaria servindo ele? Esse tipo de coisa é feito pelas empregadas, não tem por que eu mesma fazer? E vemos que o He-Man piscando para ela falando, sério? O que mais estou ouvindo desde que formou uma aliança com o segundo jovem lord foi que a irmã Ie estava sempre ao lado dele. Já estava até me perguntando qual seria o melhor horário para perguntar sobre a data do casamento da irmã Ie. Sorrindo, a garota disfarça falando, a irmã mais velha Kyu deve ter se enganado. Não sou eu quem decide o parceiro para casamento. Além disso, a irmã mais velha Kyu não é tão jovem. Não está na hora de você começar a procurar um homem para se casar? Se a irmã mais velha Kyu estiver interessada, posso falar bem sobre você para o segundo jovem lord. Que o He-Man sorrindo fala, não preciso disso. E então, se escorando no nosso prota, ela fala, se eu for me casar, já tenho um candidato perfeito ao meu lado. A 10/10, fingindo estar assustada, fala, a irmã mais velha Kyu é realmente incrível, eu nunca teria coragem de dizer algo tão vergonhoso. E o He-Man fala, hehe, irmã mais nova, isso não é vergonhoso. E vemos nosso prota assistindo isso sem palavras. Empurrando que o He-Man ele fala, se você tem algo para dizer, diga logo e suma daqui, não tenho tempo para ficar ouvindo as duas discutindo. E a senhorita Rie fala, o pequeno jovem lord precisa agir de forma tão fria? Muito bem, como já vim até aqui, vou dizer o que vim fazer. E nosso prota fala, desembucha logo, mulher. Ela fala, o pequeno jovem lord não vai me forçar a dizer tudo aqui, ou vai? Que o He-Man cochicha em seu ouvido, se ficarem falando sobre o seu encontro com Ie Shinro, vai ter um efeito negativo para você. Além de ser ruim para Ie Shinro, também vai manchar a sua reputação. Nosso prota suspira sem palavras e fala, tá bom, vamos entrar para conversar. E vemos a 10/10 piscando para nosso prota fazendo uma pose bem linda tentando conquistar ele, talvez? Nosso prota fica sem palavras e que o He-Man fala, você acha que ela é uma mulher inocente e ingênua? Nosso prota
como todo bom gado fala, não vou mentir que pensei nisso. Mas veio na minha cabeça que mesmo sendo inimigos, ela não é alguém tão ruim. Que o He-Man bufa falando, tenha cuidado para não deixar ela abusar de você todinho. E nosso prota questiona, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Esse capítulo começa com a linda tarde com nosso prota e a loirinha caminhando atrás da namoradinha do segundo irmão. E o He-Man fala, Yang Kai, conversa em particular com ela. Se eu entrar junto, vamos acabar brigando de novo, e então é melhor que eu não estar por perto. E nosso prota já lá dentro fala, não importa o que você tem para me dizer, só fale logo. E a garota mais uma vez se vira fazendo todo aquele charminho e a bichinha é bonita, viu? Ela fala, o pequeno Jorge Lord é muito frio. Nosso prota sorrindo fala, você está errado sobre isso. Não sou uma pessoa tão fria assim. Além disso, eu adoro lindas garotas. Mas eu tenho algumas coisas para fazer agora, então não posso ficar perdendo tempo. Fingindo estar sem graça, ela questiona, linda? Vou aceitar isso como um elogio do pequeno jovem lord. Nosso prota com os braços cruzados fala, como quiser, afinal cada pessoa tem sua própria descrição de linda, e na minha opinião você é uma mulher muito linda. Mas, mesmo que seja uma mulher linda, não vou ficar perdendo o meu tempo. E ela fecha seus olhos falando, nesse caso eu vou direto ao assunto. Após a grande batalha de 7 dias atrás, o segundo Jovem Lorde perdeu completamente seu espírito de batalha. Mesmo que eu seja uma de suas aliadas e devesse estar apoiando ele agora para ajudá-lo a recuperar sua confiança, acredito que não importa o que eu tente vai ser tudo em vão. Em outras palavras, o segundo Jovem Lorde está destinado a perder essa competição. Sorrindo, nosso prota fala, o que você está tentando dizer? Não me diga que está querendo abandonar o segundo Jovem Lorde e vir aqui para ficar comigo, deixando ela sem palavras, sorrindo por um momento e falando, pequeno Jovem Lorde, subestima as pessoas com muita facilidade. Não tem como eu simplesmente abandonar o segundo Jovem Lorde para apoiar você. Se eu fizesse isso, o que diriam sobre mim? O que todo mundo pensaria sobre mim ou sobre minha família Ie? Nosso prota sorrindo fala que foi apenas uma piada, não era para levar tão a sério. E então questiona o que ela estava querendo. Se ele não está enganado, ela não iria até ali só para passar um tempo sem querer nada em troca, certo? Ela fala que na verdade não queria realmente nada em troca, afinal era apenas uma questão de tempo até que o pequeno Jovem Lorde vencer essa competição da herança e nosso prota encarava. O verdadeiro vencedor sempre foi nosso prota. Sem graça ela fala, eu sempre fui interessado em pessoas fortes, e o pequeno Jovem Lorde é esse tipo de pessoa, e nosso prota ouvindo isso fica sem palavras, e então o resoluto fala, você tem interesses bem estranhos, deixando ela um pouco sem graça que encara ele falando, então vou direto ao ponto. Eu vim até aqui para te pedir uma coisa, e ela questiona, o que seria? Ela fala, quando o pequeno Jovem Lorde se tornar patriarca da família Yang, espero que possa cuidar da minha família Ie. Nosso prota fala, sua família Ie é uma das 8 grandes famílias, por que precisaria dos meus cuidados? Ela fala que nosso prota como um pequeno Jovem Lorde não deve saber, mas as 8 grandes famílias estão em decadência. Muitos mestres das nossas famílias morreram recentemente e a geração mais nova não é competente. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar o atual status e glória, enquanto continuar essa decadência. Mais séria, ela fala que sente que nosso prota é o tipo de pessoa que pode fazer milagres. O melhor exemplo disso é essa competição da herança. Com nosso prota na liderança, a família Yang no lugar de decair vai se tornar ainda mais forte. Quando isso acontecer, não vai demorar muito para a família Yang dominar completamente a capital central e o mundo. Mas não como está fazendo agora, só usando seu nome, deixando nosso prota encarando, sem palavras, enquanto ela fala que talvez essa eventualidade nem aconteça durante essa vida e nosso prota pensa sem palavras. Sorrindo sem graça, ela fala que no fim das contas é melhor precaver agora antes que seja tarde demais, e é sempre bom estar preparado, nosso prota não acha? Ele fala, admito que o que está dizendo faz sentido, mas que benefícios eu ganharia por concordar com seu pedido? E vemos ele rindo com uma áurea maligna. Toda fofinha e linda ela fala, que tipo de benefícios o pequeno Jovem Lorde quer? Balançando as mãos, nosso prota fala, não sei, o que você pode me oferecer? E nessa hora ele nem percebeu o perigo e o caos quando ela já estava o abraçando coladinha falando, posso te dar tudo que o Jovem Lorde quiser. Que mulher linda, velho. Nosso prota questiona, é mesmo? E com aquele jeitinho safado dele já começa a levar sua mão a uma área e ela fala, o que? Totalmente fofinha. Ela empurra nosso prota e fala, pequeno Jovem Lorde. Nessa hora, com o poder, eu acho, do nosso prota, toda sua roupa se destrói, deixando ela em pânico, que olha para isso e nosso prota só com sua mão com energia ri. Ela questiona gaguejando, você se cobrindo o máximo que pode, e fala, pequeno Jovem Lorde, por que está fazendo isso? Nosso prota todo sorridente fala, ué, não tinha falado que me daria tudo o que eu quisesse?
Você estava se oferecendo para mim, não? Agora tire essas mãos e me mostre todo o seu corpinho, deixando ela toda fofinha. E então, sorrindo, ele fala, ou está apenas falando por falar? Ela começa a fraquejar, falando, claro que eu disse o que eu queria dizer, pequeno jovem Lorde, por favor, não ria. E então começa a baixar sua mão toda fofa, bufando. Ela se mostra completamente para o nosso prota, que cruza os braços sérios e então começa a rir. Ela questiona, eu sou linda? Eu respondo para o nosso prota, sim. Ela fala, enquanto você me prometer, então poderá me ter todinha. Nosso prota chega mais perto dela, deixando ela em pânico, chega mais perto e quando ia beijar, para e fala, é uma oferta tentadora, mas eu não estou interessada em mulheres fáceis, passando por ela, deixando ela em pânico que nessa hora com raiva se vira gritando, Yangikai, pare agora mesmo, parecendo que atacar ele, mas então nosso prota só cria um campo de força de energia, jogando ela longe que cai de bunda gritando. Ela grita, Yangikai, se fizer isso comigo, vai ter uma morte miserável. Nosso prota nem liga, parte e vemos aqui o He-Man falando, você não acha que exagerou? Ela ainda é uma jovem mulher. Nosso prota baixa a cabeça questionando, eu exagerei, não fale besteiras. Eu fui muito bonzinho por não ter chamado Huo Xinsheng para abusar dela. Bem, em todo caso, ela é toda sua agora, deixando a loirinha sombria falando hihihihi. Ela bate palmas e vemos ela sombria enquanto seus servos chegam. Quais são as ordens da jovem senhorita Kyu? Entrando no salão, ela fala, bloqueei todos os acessos para essa área, sem minhas ordens, ninguém está permitido entrar. E eles falam sim, e vemos ela lá dentro com uma cara de quem vai aprontar. A lindinha fala, irmã mais velha Kyu, tenha piedade de mim. E questiona, irmã mais velha Kyu, eu cometi algum erro? A loirinha com uma risada maligna fala, é uma pena, porque hoje eu não estou conseguindo ouvir muito bem, você ouviu alguém falando algo? E seus servos cabisbaixos falam, não ouvimos nada. Ela fala, ótimo, pensei que alguém estivesse me chamando, mas acho que estou ficando louca. E algum tempo depois, certeza que a bichinha foi torturada, tadinha. Vemos nosso prota meditando e então percebe algo. Ele pensa, o livro negro está reagindo e vemos uma energia muito forte dentro do seu Dantia. Pensativo, era melhor colocar um pouco do seu Ki verdadeiro nele, e então vemos sua energia fluindo para o livro que começa a se abrir. Antes que o livro negro devore todo o seu Ki verdadeiro, ele precisa encontrar outra coisa para que o livro possa devorar. Será que tem algo errado na forma que ele está circulando o seu Ki verdadeiro? Ou será que a quantidade de Ki verdadeiro ainda não é o suficiente? Ou talvez ele não está conseguindo abrir a 7ª página? Bem, melhor ele tentar colocar sua energia espiritual nele e vemos o livro se abrindo cheio de energia. Feliz, nosso prota pensa conseguir. Parece que o necessário era energia espiritual e vemos mais energia fluindo e ele pode sentir que o selo da 7ª página está se enfraquecendo. O tempo passou rapidamente, e o sol agora estava se pondo. O Yangikai continuou assim por um bom tempo e ainda tomou 3 pílulas de recuperação de energia espiritual para aguentar o rápido consumo, até que o selo da 7ª página finalmente se quebrar. Na 7ª página tinha várias linhas brilhantes que se cruzavam, parecia algum tipo de arranjo espiritual que ao ser ativado se transformou em um pequeno vórtex que sugava tudo e começou a girar. Conforme girava mais rápido, algo começou a aparecer na página, e Yangikai de repente sentiu uma sensação de pânico enquanto a sua alma estava sendo atraída pela força invisível, e vemos várias pílulas, nosso prota canalizando energia e a matriz no meio da 7ª página. A energia que saia do livro começa a sugar a consciência do nosso prota, que em pânico pensa que está tentando absorver toda a sua alma, e então vemos um vórtex de energia no pavilhão do nosso prota e ele gritando muito, e vemos o tesoureiro Meng junto com Ling Taishi percebendo algo em pânico. O velho Ling Taishi fala sobre esse barulho estranho, porque ele não consegue sentir nada, e o tesoureiro Meng fala que parece que alguém isolou essa área para não conseguir examinar usando a consciência divina. Vemos nosso prota em pânico falando, felizmente consegui me acalmar a tempo. Se minha alma fosse realmente absorvida, eu seria apenas uma casca vazia e um completo idiota, e vemos o livro ainda aberto brilhando. Vendo a pequena formação no livro de energia, nosso prota fala, isso se parece com um olho fechado? Essa é uma coisa absolutamente importante. Consigo sentir que está conectado com minha alma, e então tocando o olho ele consegue o abrir e fica totalmente assustado quando se vê dentro daquele plano onde a Lotus verde estava. O olho brilhava examinando a Lotus, enquanto a projeção atrás do nosso prota estava ao longe falando, eu gastei muita energia para abrir isso, mas esse estranho objeto em forma de olho entrou no meu mar do conhecimento. Nessa hora ele se vira percebendo algo em pânico, alguém entrou no meu quarto, quem será?
Ele abre seus olhos sendo encarado por seu mestre e o tesoureiro Meng junto com o capirotinho ruivo, que se encaram e fazem um aceno. Eles partem deixando apenas o capirotinho e nosso prota sentado. O capirotinho fala: "Jovem mestre, você está bem? Eu vi os dois mestres vindo rápido até aqui, então eu segui." Nosso prota fala: "Estou ótimo." E o capirotinho fala que isso é bom. Nosso prota fala: "Espere, vá e chame Leng Shan para mim." O capirotinho, fazendo um sinal de joia, fala: "Hehe, entendido." E algum tempo depois, vemos alguém falando: "Jovem mestre, ela está aqui." A garota da seita do Rei Fantasma entra questionando: "O que foi?" E encara nosso prota, que fala: "Sente-se." Ela fala: "Eu lhe disse aquele dia, depois que estivesse na alma nascente, iria te libertar da minha estigma. Hoje é o momento que vou cumprir essa promessa." E ela se assusta, senta. Nosso prota fala: "Apenas relaxe, se concentra." E vemos ela também se concentrando. E algum tempo depois, vemos o capirotinho do lado de fora esperando, os dois canalizando muita energia. E nosso prota sorri falando: "Prontinho." Ela abre seu olho, olha para sua mão e sorri feliz falando: "Hehe", deixando nosso prota também alegre. E ela agradece. E nosso prota fala que já era algo que ele deveria fazer, chamando a atenção dela, que parte, e vemos o capirotinho olhando para ela, falando: "Parabéns, garotinha." Vemos ela sombria o encarando, e ele fica meio sem graça. Nessa hora, nosso prota fala: "Capiroto velho, entre!" E vemos ele lá dentro questionando: "Jovem mestre, tem mais alguma instrução?" Nosso prota fala: "Sente-se", assustando ele, que fica em pânico questionando: "Jovem mestre." Nosso prota fala resoluto: "Eu mandei sentar, então sente-se logo, pare de pensar bobagens." Ele sente em pânico, pensando que o nosso prota faria algo com ele, questionando: "Jovem mestre." Nosso prota fala: "Libere as defesas do seu mar do conhecimento." E algum tempo depois, vemos nosso prota percebendo algo e falando: Sorrindo, ele fala: "Hehe, parece que eu vi algo incrível." O capirotinho sem graça abaixa sua cabeça falando: "Jovem mestre, por favor, não fique bravo. Todos esses pensamentos são de muito tempos atrás." Agora, o velho servo é completamente leal ao jovem mestre e vai continuar ao seu lado até que o momento que a terra for destruída ou quando o céu e a lua desaparecer do sol. Nosso prota partindo fala: "Ótimo, muito bom, não precisa me bajular. Se eu não confiasse em você, não teria te libertado." O capirotinho faz reverências falando: "Jovem mestre é magnânimo. Do dia de hoje em diante, esse velho servo promete dobrar os seus esforços para apoiar o jovem mestre de forma leal", deixando nosso prota feliz. Chegando mais pertinho, até meio estranho, ele fala: "Jovem mestre, o velho servo precisa fazer uma ofensa e te informar sobre uma coisa." Nosso prota questiona: "Está se referindo aos pensamentos antigos? Não precisa dizer mais nada?" E o capirotinho fala: "Não, não é nada disso. É sobre o meu método para controlar as pessoas." Nosso prota aponta falando: "Você quer dizer os seus métodos, né?" Deixando ele sem graça, que fala: "Sim, sim, os métodos desse velho servo." Ele fala que esses métodos trazem vantagens e desvantagens. A maior vantagem desse método é poder usá-los com facilidade. O jovem mestre já deve ter percebido isso. Com a ajuda do velho servo, usando apenas um fio da consciência divina, é fácil controlar os outros. E nosso prota de costas questiona qual era a desvantagem, e o capirotinho fala que a maior desvantagem é que, se sofrer, o outro também vai sofrer. Nosso prota, se irritando, fala: "Fale de forma clara", deixando ele sem palavras, que diz: "Se a alma da pessoa que está sendo controlada por esse método for destruída, então a alma do jovem mestre também vai sofrer dano", deixando nosso prota sem palavras, que sorri falando: "Isso é porque o fio da minha consciência divina, que está ligado, também será destruído?" O velho fala: "Exatamente. Felizmente, eu e a garotinha Leng Shen ficamos salvos durante todo esse tempo. Mas, além de nós, se a garotinha Zimon encontrar algum tipo de tragédia..." E nosso prota fica pensativo, resmungando. O capirotinho ruivo fala: "Jovem mestre, se desejar, esse velho servo vai imediatamente até a dinastia Qianlang para trazê-la aqui." Nosso prota questiona: "Você tem essa habilidade?" O templo de Senluo, onde Zimo está, é uma super força na dinastia Qianlang. Não precisamos nos apressar. Podemos ir lá depois, deixando o velho pensativo. Nosso prota, lembrando daquela loirinha número 2 que controlava pessoas, fica pensativo. O servo fala: "Tudo bem, como desejar." E 2 dias depois, vemos um servo questionando: "Quem é?" E fala: Isso é bem." Nessa hora, vemos nosso prota entrando, se assustando quando vê várias pessoas paradas em sua frente. O velho fala Yang Kai, e nosso prota e seus servos dá saudações ao ancião Zen. E nosso prota questiona: "Ancião Zen, essas são..." E o ancião fala que todos são anciões da família Yang. Nosso prota, olhando, pensa: "Todos esses anciões que gerenciam os assuntos da família Yang vieram aqui?" E nosso prota respeitavelmente questiona qual era o propósito dos anciões terem vindo à sua mansão, e o velho questiona por que ele estava perguntando, se já sabia a resposta.
O ancião fala que nosso prota matou o herdeiro da família Nan e da família Xiang na frente de milhares de pessoas da Cidade da Guerra, agindo de forma ilegal. Ele realmente pensa que está acima dos céus? Sorrindo, nosso prota fala: ah, então era sobre isso. Anciões, não acham que está fazendo muita bagunça por nada? Deixando um cara ao seu lado mais jovem falando: muita bagunça? Eles eram herdeiros de família de primeira categoria, não são pessoas que podem ser mortas. Nosso prota cruza seus braços debochando falando: pra mim eles não são diferentes. Um dos anciões apontando fala: com tal ocorrido, da próxima vez que a família Yang for iniciar uma competição de herança, que família essa deveria enviar seu povo para participar? Abusar do fato de ser descendente da família Yang para matar um herdeiro de outra família de primeira categoria, tal comportamento deve ter um efeito assustador em muitas forças desse mundo. Colocou a família Yang em posição vergonhosa. Nosso prota fala que mesmo se ele não fosse um descendente da família Yang, aqueles dois o ofenderam e por isso mereceram morrer. Vemos uma mulher anciã cabisbaixa falando: parece que nosso prota não tinha salvação. E fala: ancião Zen, vamos deixar isso com você. O velho fala: você ainda é jovem e teimoso. Até mesmo esse velho mestre já agiu dessa forma e por isso não vai culpar por suas ações. Mas como um homem, ele deve ser responsável pelo que fez. E nosso prota sorrindo questiona: como um anciãozão quer que eu assuma a responsabilidade? Essas duas famílias querem que eu pague com minha vida? O velho fala que o pessoal da família Nan e da família Xiang, que chegaram há alguns dias na capital central, vieram pedir uma compensação. E nosso prota sombrio questiona: qual foi a posição da família? O velho fala que era óbvio que a família rejeitou os pedidos absurdos que fizeram. Sem considerar suas posições, ousaram pedir que entregassem um descendente da família Yang, um bando de sem noção. Gritando, ele fala: no entanto, nós ainda precisamos dar algumas respostas. A família ordenou que você peça desculpa para duas famílias e nosso prota questiona: pedir desculpas? E ele fala: sim. Nosso prota sorrindo fala: e se eu me recusar? Aquele garoto mais novo fala: essa é uma ordem da família, você tem a ousadia de querer recusar? E nosso prota debochando fala: foda-se, o que me importa é uma ordem da família? Deixando ele sombrio que fala: pirralho arrogante, já tinha ouvido dizer que você é um bárbaro e não respeita ninguém, mas nunca pensei que os boatos fossem verdadeiros. Nós temos vindo até aqui já é mais do que um descendente merece. Mas como você pensa em brincar com o fogo, então esteja preparado para se queimar. E vemos os servos do nosso prota se preparando para a batalha, quando nessa hora alguém acerta o garoto que começa a cuspir muito sangue gemendo. O velho fala: tem muitos mestres poderosos na mansão do Yang Kai. Tentar usar a força na frente de tantos mestres é o mesmo que pedir para morrer, deixando o garoto limpando seus ferimentos sem palavras. Nosso prota fala: pessoal, podem sair, e questiona: qual é o nome do ancião? O cara sem graça fala: Ye King. Nosso prota fala: ancião Ye, por favor, não tente mostrar o seu poder dentro da minha mansão. Tem muitas pessoas perigosas aqui que podem matá-lo facilmente. E o outro ancião velho chamado Zen chega falando: já chega! Mesmo que o sobrenome do ancião Yi não seja Yang, ele fez muitas contribuições para a família durante muitos desses anos. Mostrar desprezo por ele é o mesmo que mostrar desprezo pelo pavilhão dos anciões. E vemos a mulher anciã falando: vamos resolver os verdadeiros assuntos. O ancião Zen fala: sim, vamos resolver logo. Por enquanto deixaremos a família Nan e Xiang de lado. Yang Kai, quero te perguntar uma coisa. É verdade que você tem um poderoso capiroto dentro da sua mansão? E nosso prota sem pestanejar fala: sim, já discutimos isso com o ancião que está no templo do selo. E o ancião Zen, com os olhos fechados, fala que era claro que eles estavam cientes sobre sua conversa com o ancião Lin Ting e de todas as últimas notícias. Realmente, o cara parecia não ser uma pessoa do território do mal da nuvem cinzenta. Como nosso prota disse que ele não é alguém do território do mal, então, de onde ele veio? Nosso prota fala que não sabe, assustando o outro ancião que questiona: o quê? Você realmente não sabe de onde ele veio, mas mesmo assim ainda o aceitou? Ouvi dizer que o relacionamento entre vocês dois é de mestre e servo. Nosso prota debochando fala que ele não tem o hábito de ser fofoqueiro e de se intrometer na vida pessoal dos outros. Cada pessoa tem seus próprios segredos. Isso também não vale para todos? Se ele perguntasse a ele agora, com certeza ele não contaria todos os seus segredos, fazendo o ancião Wei ficar com raiva gritando: imprudente! E o ancião Zen entrar na frente questionando: e sobre os sobreviventes do pavilhão celestial, aqueles capirotos? E já para antes de terminar. Ele tosse falando: esse tipo de pessoa está agora na sua mansão? E nosso prota fala assim. O ancião fala: o pavilhão celestial foi designado como uma seita do mal, com tantos cultivadores no caminho do mal resistindo na sua mansão, além de um grande número do Vale do Rei Fantasma. Levando tudo isso em consideração, vou te perguntar mais uma vez: você está cultivando alguma técnica secreta do mal? Nosso prota fala:
E se eu te disser que nunca cultivei uma habilidade secreta do mal, os anciões acreditariam? Deixando todos eles sem palavras. O ancião Zen fala, então vamos considerar isso como uma confirmação. Yang Kai, para falar a verdade, desde o começo não estava muito otimista com a sua vitória na competição da herança. Esse velho também percebeu que no futuro a família Yang só vai crescer se for herdada por você. Nosso prota brincando fala, o ancião Zen está me elogiando demais, fazendo o ancião ficar cabisbaixo falando, mas agora esse velho mestre tem uma pergunta. Yang Kai, o que você pretende fazer? Chamando a atenção do nosso prota. Ele caminha para perto do nosso meninão questionando, acolhendo as últimos sobreviventes do pavilhão celestial e um relacionamento próximo com o Vale do Rei Fantasma, um poderoso capiroto de origens desconhecidas como o Servo, sem contar que você rompeu recentemente para a alma nascente e agora já está na segunda camada, e a sua velocidade de evolução usando habilidades secretas do mal é algo muito surpreendente. Yang Kai, me diga, o que você realmente quer? Poderia ser que você queira destruir a capital central, se opondo contra as 8 grandes famílias? Nosso prota fala, isso é o que a família pensa de mim? Ou é o que você pensa de mim? Rapaz, todo capítulo que passa, esses anciões vai dando mais raiva, mano. Nosso prota tem que varrer com todos ele mesmo. Todo mundo que se opor tem que morrer. Figurante só serve para alavancar o status do nosso prota de fodão, velho. É isso. Fica aí com as imagens do cultivo, das pílulas que já apareceram, os físicos especiais. Eu vou ficando por aqui. Lembrando para vocês que eu vou tentar postar 2 vídeos hoje. Um agora e um mais tarde. Conto com vocês mais tarde. Um beijo e até amanhã.